Maria da Costa Batista é uma mulher guerreira. Eu sou, além de funcionária pública aposentada, sou terapeuta e agora nesse projeto de escritora. Ai, que Estou na segunda edição do meu livro, Sempre Haverá Esperança. sempre haverá esperança. Que linda essa frase, né? O último trabalho foi na Supercreche Semei Valéria Veronese. Que Me legal. aposentei lá. Olha só, uma colega nossa de crachá. Você sabia, 4 anos de prefeitura também. Já pensou que bacana? Olha, nós Que temos muita coisa em comum. Conquista, não é, Rosa? É uma vitória, não é? é uma vitória. Eu sou casada Sim. há já mais de 34 anos, tenho 2 filhos casados já tenho uma neta Ai, que delícia. maravilhosa, linda. Então, ser avó, eu falo assim que a responsabilidade é maior do que ser mãe. Porque você educou seus filhos, passou tudo que você educação para eles. Sim. Aí vem a neta. O que a neta espera? Espera amor, carinho, uma continuidade daquilo que nós fizemos com os nossos filhos. E conta para mim daí, você com todo esse tempo de experiência aí como servidora pública e pensou nessa frase, sempre haverá esperança. Como que surgiu? O livro já estava em você? Você tinha um pensamento, falava, quero expressar isso de alguma maneira. Qual que era o seu sentimento quando esse livro ainda nem havia nascido? O livro Sempre Haverá Esperança, Aham. ele sempre esteve em mim. Você precisa pôr isso para fora. Você Uhum. não consegue falar. Se você não consegue falar, escreve. Escreve a sua história. E eu falei, não é minha história, eu não posso vender. E assim, até vou falar o nome dele aqui, é o Rafael, da Aham. editora Madre Pérola. Ele leu a minha história igual você leu e ele ficou encantado. Aham. Acabei lançando o primeiro livro, a primeira edição. E Londrina mesmo? E Olha. porque eu percebo como terapeuta muitas mulheres que não têm coragem de falar sobre o que elas sentem e têm vergonha também de falar sobre o que está passando. Sim. E eu entendi que o meu livro pode ajudar muitas Claro. mulheres a se soltar também. Claro, e prontamente quando eu conheci você e você me falou desse seu projeto já executado e de sucesso, eu pensei exatamente nisso, na multiplicação dessa inspiração, que muitas vezes a pessoa precisa de um ponto para começar, não é verdade? De um ponto para ela perceber que alguma coisa não está indo tão bem na vida dela e que ela pode tomar um outro caminho. Então, multiplicar para muitas pessoas. Quantas pessoas aí não têm uma necessidade de se autoafirmar, de se reconhecer, de reconhecer um valor ou de superar, como você também tinha a necessidade de superar um acontecido com você. E você pode ser esse grande exemplo. Você Do patinho feio e já estou assim, estou caminhando. Sim. É uma libertação total muito grande, Ah, onde eu conto como Deus me resgatou, o que Deus quer de mim com amém. essa segunda edição. Então, assim, ela tá maravilhosa, essa segunda edição. Que A bacana. mim também. Que bacana. E além dessa lapidação que você deu aí com todos esses profissionais que te ajudaram, o conteúdo teve uma ampliação, então, do primeiro para o segundo livro? Deu uma melhorada muito grande, que eu conto da minha experiência, e Uhum. aí eu já acrescentei mais textos nele. Ele está mais profissional do que o primeiro, porque Sim. o primeiro eu tô muito triste. E Uhum. esse outro, essa segunda edição, as pessoas leem e dizem, nossa, da minha tristeza eu pulei para a alegria, para a Sim. esperança, da vontade de crescer e a vontade de realizar algo mais na minha Sim. vida. E todas as pessoas que compraram, que adquiriram já a segunda edição, o feedback tem sido assim maravilhoso, tem sido muito bom o feedback. Que bacana. Se eu estou entendendo, eu não peguei em mãos ainda o seu livro, eu vou querer uma segunda edição, hein? Deixa aí separado para mim. Mas, assim, se eu não pegando nas mãos, olha lá que lindo que está o livro dela. Eu estou entendendo que você conseguiu, na primeira, contar toda a sua história, colocar todo esse sentimento, e na segunda, você conseguiu fazer links já, para que as mulheres que lessem a sua história, a partir dos links, já conseguissem também superações, motivações, e conseguissem ter essa pegada empreendedora da própria vida aí. Eu acho que é isso, né? Acho que essa é a grande Isso. diferença.
Que legal, muito bom mesmo. Acho que aí você consegue fazer uma multiplicação dessa esperança de viver aí, dessas vidas modificadas pela leitura do teu livro. Muito bom mesmo, muito mais valioso que o profissionalismo, que já é ótimo, que já deu aquela cara bem profissional mesmo. Comecei a ter contato com outras mulheres que passaram pelo que eu passei, não conseguiram se realizar Sim. profissionalmente, conversando com elas, tinham a mesma história que eu. Ah, Sei, não vão, é por aí, e eu preciso ajudar essas mulheres. E aí a minha história, com certeza, vai poder ajudar muitas outras mulheres que lerem essa segunda edição, de uma palavra amiga, eu tenho certeza que agora sim, eu sinto uma pessoa bem preparada para conseguir ajudar. sim, você foi criando corpo como o seu livro também, né? Essa trajetória foi te Isso. dando esse corpo que você agora sente que você está pronta e mais ajudar mais pessoas, porque você já ajudou muitas pessoas, mas ajudar mais pessoas. Eu comecei a fazer o curso de terapeuta, Uhum. assim também pelo meu problema em Para si. o Porque muitas vezes, autoconhecimento. isso, eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Porque assim, quando você passa por um abuso, Uhum. tem sim aquela revolta que vem no coração da gente, uma Ah, revolta muito grande que a gente se fecha inteiro. Se você não estudar e se fechar para o mundo, o que vai brotar é a revolta, é o sofrimento que vai ficar no seu coração. sim. Mas se você busca ajuda, se você busca conhecer, entender o porquê de tudo aquilo que aconteceu com você, aí você percebe que você não tem o direito de estragar outras vidas também. O ciclo Sim. precisa se fechar. Uhum. Porque se eu continuar remoendo, continuar querendo me vingar, querer com vingança, o ciclo não vai se fechar, ele vai continuar. Uhum. E eu ainda correria o risco de magoar outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Porque você acaba envolvendo a segunda, terceira, quarta pessoa, famílias inteiras, gerações Sim. inteiras. E assim, no meu coração não era isso que eu queria. Aí eu fui estudar, Uhum. fui ser terapeuta para entender o que se passa na cabeça de um abusador. O Sim. que naquele momento ele está pensando e o meu pensamento, o meu sentimento, como que eu me senti. Sim. E eu fui entender essas duas partes. Entendendo essas duas partes, foi que o terapeuta veio bem forte na minha cabeça de ser terapeuta. Entendi. E quando você passa por uma situação, você atrai essa situação para você. Aí eu comecei a ajudar muito. Olha, não é pouco, são muitas adolescentes, porque o meu trabalho é voltado para mulheres. E Uhum. muitas adolescentes eu consegui fazer com que ela descongelasse, se curasse, deixasse essa história de Sim. lado e seguisse o caminho. Porque se você não segue o caminho, Você vai ter uma vida, uma existência ilimitada do que ela poderia se tornar se você se liberta disso, né? Aí você vai poder viver exatamente. muito mais boas experiências, se permitir muito mais e melhorar seus relacionamentos, se você consegue sair desse congelamento. E aí você está ajudando essas meninas aí, adolescentes, a conseguirem superar isso. Que bacana, né? Que é imprescindível ter o apoio de um terapeuta hoje em dia para que essas relações elas possam ter um encaminhamento mais tranquilo, com alguns feedbacks de uma pessoa que está fora dessa relação pode trazer profissionalmente? Como que você considera? Você aconselha? A gente quer deixar uma mensagem aí que às vezes as famílias estão precisando de ajuda e às vezes não buscam por falta de conhecimento. Olha, se não tiver um bom tratamento, se você não passar por um terapeuta, porque o terapeuta e o psicólogo não são iguais, são diferentes. Sim. E se você não passar por um tratamento, seja terapêutico ou psicológico, se você não passar, a gente sofre demais, porque a gente vive Sim. maquiando toda a situação.
Por que que a gente maquia? Porque do lado de, ai, não se mistura com ninguém, ai, aquela pessoa é chata, ai, aquela pessoa não consegue conversar com ninguém. Sim. E aí é onde entra o trabalho do terapeuta e do psicólogo, porque todo trabalho corporal, todo sentimento, tudo aquilo que você se expõe, ele tem o porquê de tudo de ser daquele jeito. Sim, E às vezes, quando você passa por esse tratamento, você acaba entendendo claro. a atitude da pessoa. Então, essa mensagem que eu pedi para você falar um pouco mais sobre isso é para ficar essa mensagem, pessoal. Procure ajuda. Procure ajuda, não é? Como você falou, com um psicólogo, com um terapeuta, né? Procure ajuda. Talvez comece a conversar com uma amiga, talvez. Seja um Isso, começo. É um começo, né? exatamente. Permita-se, porque muitas vezes a pessoa que está ali com aquele trauma, com aquela coisa guardada dentro de si, essas coisas que precisam ser tiradas, que você colocou, às vezes elas começam através de um bate-papo, de uma conversa. Já é uma permissão, né? Dizer, eu posso tocar nisso. Isso. Eu posso tocar mesmo que de forma leve, mas eu vou conseguir. E aí você vai se fortalecendo e busque ajuda. A gente sempre pode, através do relacionamento, eu acredito muito nisso, de pessoas se juntando e se ajudando. E principalmente profissionais. Busque ajuda Isso. profissional, isso mesmo. Então, Rosa, eu estou gostando demais dessa tua experiência de vida, porque ela pode impactar a vida de muitas pessoas. Por isso que eu tive muita vontade de bater esse papo aqui com você. A gente tem essas clínicas preparadas para quem quer empreender e começar em qualquer segmento, você pode se utilizar dos coworkings, mas o online é como nós estamos aqui, né? Olha a facilidade que Isso. estamos aqui conversando, não é verdade? E daí você tem, então, esses agendamentos e você trabalha, então, no online e nos coworking presencial, se você precisar. Isso. E aí, na sua casa, como que funciona? Todo mundo aí deve ficar admiradíssimo de ter uma escritora na família, hein? A primeira Uhum. edição, tanto é que o meu filho falou para mim nessa segunda edição, mãe, eu tô com medo de ler essa segunda edição e me traumatizar. Eu morri de rir, falei, não, pode ler sim, que Pode você vai ler. gostar. Eles são meus maiores admiradores. Que bacana. De que adianta você ter uma história e não partilhar essa história com ninguém? Uhum. Seja ela boa, seja ela ruim, a história é sua, você conta ela do jeito que você quiser. Não, Daqui para frente, eu conto uma outra história e as pessoas me veem de uma forma totalmente que não acredita que é a mesma do livro. tá vendo? Olha só Mas que beleza, né? Você realmente escreveu a sua história. Olha só. eu reescrevi. Com Muito bom. certeza, eu sou a esperança viva. Sempre haverá Sempre esperança haverá para todo a mundo. esperança, muito bom. E aí, com esses toques de empreendedorismo, né? Eu te pedi a contracapa do livro, a capa final, para eu ter uma ideia mesmo do conteúdo. E tá muito bem escrita, porque passa realmente assim, a gente consegue captar, falar, puxa, eu preciso ler esse livro. Muito bom, ele tá muito bem feito mesmo. E a capa tá bonita, assim, atrativa, tá bem bacana. E agora que a gente teve esse bate-papo, que muita gente passou a te conhecer, sabendo desse teu novo momento, dessa reescrita de vida aí, aonde que a gente encontra, onde que está esse livro maravilhoso? Está nas plataformas? É com você que fala? Ou tem em lojas? Conta para nós. O livro você pode ser pedido através do meu Insta, no direct, Uhum. Rosa Maria, underline 2, escritora, Uhum. porque é underline 2, porque é a minha segunda Legal. edição. Então, é underline 2, escritora. Tá Uhum. na Amazon ele tá o e-book e também o livro físico, tá Uhum. também no Google Play Olha que e bacana. comigo. Eu tenho Olha que mais, chique. eu acho que o pessoal prefere quase que 90% pegar o meu comigo porque sai autografado. E Ah, aí eles pedem o livro e já falam, eu quero que como, autografe. Eu falei, então tá bom. como E, que você e acha que eu a vou minha querer o correria meu? é essa. Como que você acha que eu vou querer o meu? Autografado? Lógico. Então, Então, muito menina, a minha bacana. correria é essa. Embalar livro e levar para o correio e graças a Deus, estou feliz da Uma vida. delícia, isso aí, é isso mesmo. Eu contei histórias de 70 mulheres. Eu fui Olha, convidada por um projeto chamado assim, Mulher de Destaque. Então, a Etne Lima, que acho que depois eu vou compartilhar essa live com ela, ela vai gostar muito de te conhecer também.
E aí ela me pediu para fazer a reescrita das biografias, mini biografias, de 73 mulheres, né? Consideradas aí mulheres de destaque. Tinham histórias de vida maravilhosas. E eu, assim, durante a escrita foi tanto aprendizado, eu imagino quanto edificante deve ser para você saber que a tua história tá mudando vidas aí por aí. É muito bacana, né? E é propósito, não é verdade, Rosa Maria? É muito propósito, né? Não é nada à toa, não acontece à toa. A tua história de vida conseguiu transformar aí muitas pessoas e transformou você, claro, né? Você conseguiu reconstruir a tua vida através disso. Exatamente. É um para o seu propósito, todo o resto não, passa a não ter mais sentido para você. Aham. E o meu propósito é impactar mulheres com a minha história de vida. Para onde eu for, tá falando sobre a minha história de vida. Que bacana. Porque se você não tem coragem de falar sobre a sua história, Aham. é como se você não existisse. Você veio para esse mundo, mas você não existe. Você é mais um número. É. E eu não quero ser mais um número. Eu quero ser alguém que possa impactar outra pessoa com a minha história. No início, a primeira edição foi chocante? Foi. É uma história muito impactante que a primeira edição quem leu ainda disse para mim: Meu Deus, eu estava ruim, agora eu fiquei pior. Eu estava ruim. Fui ler o seu livro para ver se eu melhorava, eu fiquei pior. Aham. Aí eu vi que eu estava no caminho certo. Falei, Exatamente. aí Porque você sim, estava eu trazendo a tendo esse emoção das feedback, eu tô. pessoas, né? Trazendo à É, tona as emoções. Isso aí. Muito bom, bem exatamente. desafiador. Mas aí você conseguiu ainda fazer todo esse complemento. Então, gente, eu vou deixar um convite maravilhoso aqui para vocês conhecerem esse trabalho da Rosa Maria Batista. A Rosa Maria tem mais um sobrenome, qual que é? É Rosa Maria da Costa Da Batista. Costa Batista. Muito bom. Eu Sem diminuir. Mas aí eu falei, não, é a minha história, é Rosa Maria da Costa Batista Tá mesmo. certo. Deixa uma mensagem bacana aí que você queira deixar para os nossos ouvintes. A gente chegou a um número bacana de pessoas em casa. Então, deixa uma mensagem bem bacana aí para a gente finalizar nosso bate-papo de hoje. A mensagem que eu deixo para todos que estiverem assistindo essa live ou que vai assistir depois, que o título Sempre Haverá Esperança é algo que, para você não se desanimar, não se deixar ficar abatido com o seu Sim. sofrimento, ficar abatido com o seu problema, com a sua dificuldade, porque sempre haverá esperança se você correr atrás, se você realmente quiser sair daquilo que você está, descongelar tudo aquilo que você parou no tempo, é Sim. possível. É possível. Se você não consegue pagar um bom tratamento, procure algum amigo, procure alguém da sua confiança e converse. E um recado muito especial: pais, mães, observe suas crianças, observe os seus filhos quando chega da escola, quando você deixa a volta do trabalho, observe, porque a criança, ela tende, ou ela se fecha, ou ela estressa por alguma coisa Uhum. que não é agradável. Sim. Prestem muito atenção. É importante. Então, você consegue sair desse congelamento através do diálogo. Você vai poder procurar uma ajuda para isso, né? E observar os filhos é uma coisa que é muito. Eu acredito que isso é muito importante. Porque eu penso que isso é um recado que tem que ficar na cabeça dos pais e mães da nossa geração, talvez nem tanto, porque a gente não estava tão envolvida com uma coisa que é essa coisa que a gente está usando aqui, ó, que é o celular, né? É, E muitas vezes os nossos olhos hoje em dia estão mais voltados para a tela do celular do que para os olhos dos nossos filhos. E lá nos olhos deles, eles têm muita coisa do dia para contar e às vezes a gente vai deixando isso acumular. Maravilhosa essa mensagem, Rosa. Eu acredito muito nessa mensagem. E com essa mensagem eu vou aqui deixando o nosso bate-papo para você assistir com o tempo que você tiver aí disponível e os